Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, edição comemorativa para beber o defunto, no caso, o Campeonato Brasileiro de 2017, que acabou ontem com a última rodada do Brasileirão. A gente tem aqui hoje, formando a nossa mesa, Bruno Fonseca. Beleza, Adel? Seja bem-vindo, da CBN. Léo, Renatinho deixou de almoçar na casa da mãe para poder voltar aqui para comemorar o heptacampeonato. Defunto pra você, né? Que pra mim o campeonato vai durar até o ano que vem, que eu sou o atual campeão brasileiro até dezembro de 2018. Vai jogar com aquele escudinho no peito, claro. Tudo mais e tal. O Renato Gaúcho falou que, em entrevista ao Globo, que se não tivesse jogado Copa do Brasil e Libertadores, teria sido campeão brasileiro com o Grêmio e não o Corinthians. O que o senhor, enquanto corintiano, tem a dizer? O Renato Gaúcho é famoso por falar borracha. Desde a época daquela Libertadores que ele quase ganhou. Já merecia, aliás, ali. Ele fala que vai brincar no Brasileiro, depois quase é rebaixado com o Fluminense. Quando ele fala que se ele colocasse o time titular ele venceria, contra o Corinthians, o campeão brasileiro, ele jogou 2 vezes com o time titular. Perdeu dentro de casa e não conseguiu vencer fora. Ou seja, quando ele quis jogar o campeonato, ele jogou e perdeu ali. Agora o resto é balela, é desculpa. E a velha falastronice do Renato Gaúcho, o malandro. Que faz bem. Faz bem, Não, uma diversão. E eu concordo com você com relação ao jogo, aquela Libertadores que ele perde com o Fluminense. Eu sou da teoria seguinte: técnico levou time à final, tem que assistir de casa. A não ser que ele vai fazer um invencionista, vou mudar o time inteiro e tal. Técnico não perde campeonato. Quando você leva o time até a final, os caras têm que jogar por jogo o campeonato inteiro. Tem que saber o que fazer, tem que ter um sistema estabelecido, o jogador tem que saber o que fazer, o seu papel dentro de campo, como os seus companheiros se comportam e tal, o que a torcida espera. Vai lembrar que ele nem perdeu, ele perdeu no gol fora, um critério que nem existe mais na decisão do Libertadores. Um critério injusto e já não existe mais. E nos pênaltis, naquela decisão, os 3 principais jogadores do Fluminense perderam pênalti, né? O Conca, o Thiago Neves e o Washington. São 3 grandes batedores e que acabaram amarelando ali na hora da disputa de pênaltis. Não dá para botar na conta do Renato, de treinador. De forma boa. Então, por isso que eu digo, se o técnico não inventa nada, né, num jogo decisivo, o técnico não perde final, né? Conduz o time inteiro, é um maestro, né? Conduz o time inteiro até ali. Mas ele tem os méritos dele, né? Que não é um time no Grêmio, no papel, não é aquele timaço, né? Aquele time de você olhar e... Não é, mas no papel é melhor que o time do Corinthians. Também acho. Né? No campo que é diferente. No campo é diferente. Aí entra o outro cara que acabou de ganhar a bola de prata, técnico Fábio Carille. Eu acho que com toda a justiça não tem que discutir, porque com o elenco que o Corinthians tem, sem nenhum grande craque, sem nenhum grande valor individual, assim, um cara acima da média e tal, ou alguns dessas figuras, fazer o campeonato que o Corinthians fez, conquistar a distância que ele conquistou dos adversários na primeira fase do campeonato e manter, mesmo quando vacilou no segundo, manter essa diferença, bola de prata pro Carille sem dúvida nenhuma. O Grêmio tem esse cara, né, que é o Luan, que é um cara diferenciado. O Corinthians não tem nenhum craque desse tipo, mas o Grêmio sim tem o Luan, e que até fez um bom campeonato também, né? Jogando, fez menos jogos do que deveria por conta da Libertadores da América e da Copa do Brasil, né? O Grêmio acabou poupando muitos jogadores durante a temporada, mas o Luan se destacou também nesse Campeonato Brasileiro, se não me engano 8 gols na competição, então é um número razoável. O Grêmio tem um Mundial agora também na reta final do ano. Descansou o time ontem, né? Nessa última rodada, acabou sendo... não gosto de falar goleado, né? Descansou, 4-3, descansou, ainda deu trabalho para o Atlético. Deu um trabalho brutal para o Atlético, que, olha... E agora, eu não entendi naquela comemoração, aquela euforia do Atlético no final, com a torcida, jogador, todo mundo pulando, e o Atlético, assim, para mim, tinha um plantel para estar brigando ali, já pelo menos, já está na fase da Libertadores. Não... Eu acho que o Atlético, como o Flamengo, o Palmeiras chegou, em algum momento, a ameaçar disputar o título contra o Corinthians, ameaçar, né? Corinthians, Grêmio, Flamengo e Atlético começaram o campeonato como os 3 favoritos, pelos elencos que tinham. Dos 3, eu acho que o pior foi porque o Grêmio, ganhou o Libertadores, né? O Palmeiras não ganhou nada. Se olhar o plantel do Atlético em relação ficar numa vaga ali ao da Chapecoense, ao do Vasco, acho que o Atlético
tem um time bem melhor do que o Chapecoense e Vasco. Bem melhor, inclusive bem melhor que o Cruzeiro. Né? Sim, no papel. No papel, sim. No papel. Não me surpreende. Aquela história de montar um time só de medalhão. O Atlético cometeu esse erro que no Brasil tem diminuído essa característica. O Atlético montou um time com Fred, Robinho, Rafael Moura, só medalhão. Isso nunca deu certo no Brasil. Nunca deu certo. Você consegue lembrar uma situação que um time cheio de estrelas já que já não quer mais nada com o futebol, ser campeão brasileiro? Corinthians 99, 2000 tinha. Mas era um time que o time não foi formado. O Ricardinho não era uma estrela. O Ricardinho chegou, ficou na reserva. O Rincon, quando ele chega em 97. O time vai vencer em 99. É um mas time formado. Vem de um timaço. Talvez aquele Palmeiras de 93 também. O Vampeta, quando retorna para aquele time, o Vampeta não era uma estrela. O Vampeta estava retornando do PSG após uma passada pelo Fluminense, não era um jogador conhecido. Não era. Eles viram estrelas dentro do time. Agora, o Fluminense quando traz Fred, o Atlético quando traz Fred, quando traz Robinho. Elias. É uma fórmula que não vai dar certo. Nunca deu certo. Eu tenho aqui a lista dos times rebaixados no Campeonato Brasileiro, a lista de rebaixados foi definida ontem, na última rodada, né? A grande emoção estava primeiro nessa parte. Então a gente já tinha Atlético Goianiense rebaixado, já tinha a Ponte Preta rebaixada depois daquele episódio do dedão do Rodrigo, e ontem foram rebaixados Avaí e Coritiba. Sport e Vitória passaram aperto nessa última rodada. O Vitória acabou sendo derrotado pelo Flamengo no finalzinho, com uma bobagem quem foi o cabeça de área? O William Farias, né? Mete a mão na bola na barreira e o Sport venceu o Corinthians lá na Ilha do Retiro e salvou também nessa última rodada. Fluminense muito perto deles ali, 47 pontos contra 45 do Sport. Depois vem São Paulo, subindo, né? São Paulo 13º, Bahia 12º, Atlético Paranaense, que meteu 3-0 no Palmeiras, 51 pontos em 11º, e o Botafogo talvez tenha sido a grande decepção dessa reta final do campeonato, pelo campeonato que fez inteiro. O Botafogo teve na Libertadores o campeonato inteiro, na última rodada ele sai fora da competição. No campeonato inteiro teve na Libertadores, chegou acho que no mês de novembro, eu acho que foi um desastre para o Botafogo. Sim. O Botafogo veio caindo de posição, deixando escapar oportunidades quando o Flamengo, o Vasco perdiam seus jogos e tal, que eram esses três aí disputando essa vaga direta, né, na Libertadores. E o Botafogo não soube. Em casa, com o Cruzeiro que não quer mais nada. Por absolutamente nada. Não conseguiu ganhar o jogo que precisava, ganhando esse jogo. Agora, é uma decepção, de fato, talvez a maior decepção do campeonato. Eu não diria que é uma surpresa. Todo mundo sabia que o elenco do Botafogo é curto, e o Botafogo jogou em alta intensidade durante muito tempo no ano. Teve a pré-Libertadores, a própria Libertadores, Copa do Brasil, ele foi até a semifinal, então jogou com muita intensidade o campeonato inteiro. Chega um momento, cara, que virou fio. O desgaste do elenco era visível e o Jair não conseguia fazer o time render. Então é uma decepção sim, pra mim não chega a ser surpresa. Eu acho que se você pegasse no começo do campeonato, o Botafogo terminou onde deveria terminar. Pelo elenco que tem, né? Isso que você falou, um elenco muito enxuto, não tem peça de reposição, você depende da boa fase dos jogadores. Se você tem um jogador que fica em má fase, você não tem substituto para ele. Se alguém se machuca, você não tem substituto, exceto no gol. E aí, a normal era o que estava vindo, pelo elenco que esse time do... O Botafogo jogou bola na Libertadores, né? Teve boas partidas do Botafogo na Libertadores. Foi o adversário mais difícil do Grêmio. Olha, eu lembro de dois jogos realmente bons, assim, que não o jogo, aquele jogo de resultado, para fazer 1-0 e fechar a casinha. Tirando isso, foi um jogo da Libertadores contra o Nacional, se não me engano, que ganhou muito bem aqui no Rio, e o jogo contra o Corinthians, que jogou muita bola. Né? São dois jogos que eu tô lembrando assim, o Botafogo tem jogado futebol mesmo, tem ido pra frente e tal, De resto, o Jair, sabendo o que tinha na mão, né, trabalhava o time sempre na defensiva e tal, saía, achava um gol, passava o cadeado e daí ia. E conseguiu fazer um excelente trabalho dessa maneira. Surpresa pra mim são duas nesse campeonato. O Vasco ter conseguido se classificar para Libertadores, pra mim jogava para não cair. A chegada do Zé Ricardo foi determinante nisso, eu acho que não tem dúvida, porque isso é indiscutível. E a Chapecoense, sim, a Chapecoense, que para mim também brigaria para não cair e brigou para não cair durante boa parte do campeonato. Um time que foi literalmente dizimado no final do ano passado, se reconstruiu do zero e conseguiu beliscar uma Libertadores. Mas a Chape começa a competição muito bem.
tem um bom momento ali nas primeiras rodadas, depois começa aquela maratona de excursão, viagem, até para cumprir a agenda, até para fazer caixa mesmo, e fazer homenagem às vítimas do acidente do ano passado. A partir do momento que ela larga essa agenda paralela, ela volta para a competição. Tanto que ela termina campeã do retorno. Sim. Isso é significativo, entendeu? Essa é uma surpresa, mas você vê que o trabalho era bem feito desde o início. Teve uma perda de foco no meio da competição. Quando o foco volta, ela volta campeã do retorno. E a Chapecoense foi eliminada na primeira fase da Libertadores, mas por um erro administrativo, né? Porque dentro de campo a Chapecoense foi bem na Libertadores, apesar da eliminação na... um erro intencional, que é mais chocante na decisão. Eles sabiam que poderiam ser punidos e correram risco. Sim, o Otávio, zagueiro, né? Acabou sendo... Estava suspenso, acabou atuando, e a Chapecoense foi eliminada fora das 4 linhas da Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, um segundo turno realmente muito interessante. Renato trouxe campeão do líder, retorno, né? Campeão do retorno. Melhorou muito nessa reta final da competição. Eu acho que merecidamente consegue essa vaga aí. E ontem as imagens emocionantes, né? Os sobreviventes do acidente na temporada passada. Tava todo mundo presente lá, o Neto, o Alan Ruschel. Então, realmente, acho que a imagem do final de semana é a comemoração do no carrinho da marca, né? Rodando isso, E né, você tinha uma torcida nacional para sim, uma comoção, pela Chapecoense. Virou quase o segundo time de todo mundo, por tudo que aconteceu, pela emoção que gerou no ano passado. Virou quase todo mundo gosta de Chapecoense. A gente vê os narradores na TV e no rádio. Talvez só o Botafoguense sempre se traindo, assim, torcendo para Chapecoense. Pô, a Chapecoense estava jogando contra o Curitiba. Curitiba não merecia mais que a Chapecoense ser rebaixado mais do que a Chapecoense não ficar fora da Libertadores, por exemplo. Mas tem aquela torcida, né? Por tudo que aconteceu e tal, que é natural. Agora eu não vi tiratema essas coisas, mas aquele golzinho no final é meio duvidoso, né? Aquele gol do Túlio de Melo, no último eu também não parece que ele poderia estar em condição irregular. Eu fiquei com essa sensação. Também fiquei na dúvida. Apertado, né? É difícil também de saber. Pra gente poder fechar o assunto do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro não acabou para um time apenas, que é o Atlético Mineiro. O Atlético, além do Corinthians, que vai jogar até o final do ano que vem, o Atlético espera as finais da Copa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente para poder saber se vai ou não para a fase de grupos. E o Vasco também, o Vasco pode entrar. Também, o Vasco pode subir um degrau na competição. Mas eu acho que eles ainda preferem disputar a pré-Libertadores do que torcer pra gente. Tem também o esporte, né? O esporte hoje está fora da Sul-Americana, se o Flamengo conseguir essa vaga também serve. E é interessante, né? Porque é Esporte, Vasco e Atlético Mineiro. 3 equipes que têm uma rivalidade com o Flamengo, vão precisar torcer pro Clube Carioca na Copa Sul-Americana. É bem notado. Todos os 3 têm uma rivalidade especial com relação ao Flamengo e vão ter que torcer aí para poder melhorar as suas condições nas competições sul-americanas no ano que vem. Para a gente poder fechar, Bruno, antes da nossa aposta de praxe aqui, queria que você falasse para os nossos internautas como é que foi a final da Copa Bahamas de futebol amador. A categoria adulta, né, a grande final nesse último final de semana, o Cruzeirinho da Vila Ideal venceu por 2-1 a equipe do Tomaluco. Jogo bem interessante, bem brigado, as duas equipes com chances de gol. Acabou que no segundo tempo o goleirão do Tomaluco, o goleirão do Cruzeirinho, o Teco, foi muito bem na defesa. Ele que lembra muito o Gleison, lembra do Gleison, ex-goleiro do Tupi? Goleiro de peso. Exatamente, mas foi muito bem na partida. No segundo tempo fez ali pelo menos 3 defesas espetaculares e garantiu o resultado para o Cruzeirinho lá da Vila Ideal, que conquistou essa Copa Bahamas no final de semana. Que evento também que teve a inauguração do placar eletrônico do estádio municipal, né? Uma iniciativa bem interessante, está bem bonito e que para a próxima temporada já vai estar disponível para os jogos do Tupi e também do Tupinambás. Tomara que marque muito gol a favor do Baeta e do Galo. Posso mandar um abraço para o titular da mesa, Bruno Keller, que vai aniversariar amanhã. Segundo fontes, ele estava muito feliz ontem, até os 50 minutos assim, da partida do Vasco. De repente a euforia foi embora, não sei porquê. Mas feliz aniversário pro Bruno. Na terça, não na segunda. Isso, não na segunda. Esse ano ele não vai fazer aniversário na segunda. Abraço, Bruno. Feliz aniversário. Cara. Parabéns também ao Bruno por ser torcer para o segundo melhor time do Rio nesse campeonato brasileiro. Flamengo Independiente, meu amigo Renato Salles. Você que não tem o coração envolvido aqui nessa disputa.
É uma competição difícil. O argentino é forte sempre que chega numa decisão de campeonato sul-americano. Primeiro jogo é na Argentina. Mas eu acho que o Flamengo deu um passo importante para jogar tranquilo e vencer essa competição quando ele garante a vaga pelo Campeonato Brasileiro, que tira um peso muito grande. O Flamengo vinha com um peso muito grande a temporada inteira, por ter sido eliminado na primeira fase da Libertadores, por ter perdido a final da Copa do Brasil, por não ter embalado o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo fica na pré-Libertadores, ou mesmo fora da Libertadores. Teve um momento na rodada de ontem que se o Botafogo marca e a Chape marca, o Flamengo saiu da Libertadores. Mas enfim, o Flamengo quando ganha a vaga para a Libertadores, para a fase de grupos, ele ganha uma força extra para chegar nessa final mais tranquilo, que o problema do Flamengo ali é um pouco do nervosismo, muralha, não sei o que, o medo, o receio do fracasso. Parou aí. Então, acho que tirando isso, o Flamengo aparece sim como favorito pelas estrelas que tem, pelo Diego para resolver uma bola parada, enfim. O Flamengo é mais time no papel. Vamos ver dentro de campo. Mas eu acho o Flamengo favorito. E aí, Léo? Também acho o Flamengo favorito, na expectativa do Guerreiro, se pode ou se não pode. Se o Guerreiro vier para a partida, acho que mais favorito ainda, mas mesmo sem o Guerreiro, acho que o Flamengo é favorito. Você, Bruno? Concordo com o Léo e acho um ponto interessante o César, né? Que ontem novamente foi muito bem. Muito o bem. Flamengo que estava com esse problema com goleiros, né? O Muralha realmente não tinha mais condições de atuar pelo Flamengo. O César é um goleiro já de 26 anos, não é tão jovem assim, e quando teve a oportunidade foi muito bem. Acho um goleiro que, além de tudo, ainda é pegador de pênalti. Então é bem interessante o Flamengo entrando para essa final da Copa Sul-Americana com o César no gol e não o Muralha. E dá confiança para todo o sistema defensivo do time, é verdade. Eu vou seguir aqui os meus amigos, confio também no Flamengo nessa final de Sul-Americana. Semana que vem a gente volta para poder falar de mais futebol. Vamos comentar esse primeiro jogo da Sul-Americana, aqui, direto da redação da Tribuna de Minas. A gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau!